Será que um ciclo de esteroide anabolizante pode me causar crises de ansiedade? Ou isso é pura balela? É isso que nós vamos entender no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Além de médico, eu ensino médicos a tratarem pacientes que usam esteroide. Então, se você não está inscrito aqui nesse canal, se inscreva aí imediatamente, porque toda semana tem conteúdo riquíssimo a respeito desses assuntos para você. A motivação de fazer esse vídeo para você foi por causa de uma pergunta que me foi feita lá no Instagram. Então, quem mandou essa pergunta lá no Instagram foi o Alessandro_P.O. Tive umas crises de ansiedade. O uso de Durateston prejudica o quadro? O que a gente tem que conversar a respeito disso? Todo hormônio esteroide anabólico androgênico, que basicamente é testosterona e derivados da testosterona, eles se ligam no que a gente chama de receptor androgênico. É onde o hormônio vai desempenhar a função dele, é um encaixe perfeito. Só que não tem só receptores androgênicos no músculo, como você acha, né? Que você vai usar uma testosterona, uma Durateston, por exemplo. E se você quer entender melhor sobre o que é Durateston, como que é utilizado, eu vou deixar um vídeo aqui para você, linkado para você assistir e entender melhor a respeito de Durateston. Não acha que é só no músculo, né, que vai fazer efeito. Não, existem receptores androgênicos espalhados no corpo inteiro. Um dos tecidos que tem uma quantidade significativa de receptor androgênico é o sistema nervoso central. Então olha que interessante. Em doses normais, né, a sua testosterona endógena, aquela que você produz em níveis normais, ela estimula, né, os receptores androgênicos do sistema nervoso central a estabilizar o humor. Então tem sim a testosterona, ela tem uma participação na regulação do humor. Olha que interessante também. Quando a testosterona ela tá em níveis baixos, um paciente que tá com deficiência de testosterona, tá com a testosterona baixa, ela causa um humor como se fosse uma depressão. O cara fica muito para baixo, desmotivado, cansado, né? Não quer fazer nada. Só que se ela tiver muito alta, né? O que a gente chama de níveis suprafisiológicos, pode estimular demais esses receptores androgênicos e causar alterações nesses receptores, na liberação de neurotransmissores e causar irritabilidade, alterações de agressividade, o cara fica um pavio mais curto e também desencadear ansiedade ou piorar a ansiedade de quem tem. Então pode sim piorar os quadros de ansiedade de quem já tem ansiedade ou pode desencadear ansiedade em quem não tem. Não é todo mundo que vai fazer o uso de testosterona que vai ter esse efeito adverso. E como que a gente controla isso? Primeira coisa a gente tem que entender é o seguinte: esse uso de Durateston, né, que no caso foi mencionado pelo Alessandro, ele tá sendo porque o cara precisa ou o cara não precisa e tá fazendo um uso recreativo, né, um uso ali pensando no aumento da massa muscular. Porque se o cara precisa, ele obviamente, né, espera-se que ele tá fazendo em dose fisiológica. Então, ainda que é mais difícil, existem sim pessoas que mesmo dentro do que a gente chama de terapia de reposição de testosterona, que é a dose fisiológica para quem precisa, pode desencadear a ansiedade. Então a gente tem que pensar em outras alternativas para esse indivíduo. Agora, existem pessoas, né, que vão desencadear a ansiedade pensando em uso suprafisiológico, que é o cara que está ciclando, que é o cara que está fazendo um cruise, por exemplo. Aí, o que acontece? A gente até poderia entrar com um ansiolítico, com antidepressivo, a gente poderia entrar com benzodiazepínico, a gente poderia utilizar hipnóticos e assim por diante. Só que é ficar tapando o sol com a peneira. Esse indivíduo, ele até poderia corrigir a ansiedade dele. Só que esse indivíduo, ele teria possivelmente colaterais dessas medicações também. Então, o que seria o mais prudente num quadro de ansiedade pós-uso de um ciclo de Durateston? A redução da dose ou a descontinuação desse uso, porque aí sim eu tiro o fator causador. E mesmo assim, existem pacientes que são tão sensíveis, que têm quadros tão agravados, que mesmo com a retirada, esses pacientes persistem com o quadro ansioso. E aí sim a gente entra com medicação específica para esse paciente. Então fica o alerta. Quem tem ansiedade ou para quem
tá fazendo uso, pode sim piorar esse quadro ou desenvolver esse quadro de ansiedade. Então, se esse assunto ele faz sentido para você, não deixa aqui de curtir, né, esse vídeo, de se inscrever nesse canal mais uma vez e ou compartilhar também com aquele amigo, com aquela amiga, né, que se interessa pelo assunto ou tá fazendo uso de Durateston. E mais uma vez, se você não me segue em todas as minhas redes sociais, eu posto conteúdo diário para te ajudar da melhor forma em assuntos referentes a performance esportiva, saúde sexual, esteroides anabolizantes. Posto também assuntos referentes a emagrecimento, hipertrofia e assim por diante, para poder te ajudar da melhor forma. Então, todos os links estão aqui abaixo. Eu espero ter te ajudado. Acompanhe os próximos conteúdos e tchau, tchau. Grande abraço.